Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de lançamento oblíquo. Uma questão matematicamente bizarra para nós. Olha só. Um objeto é lançado obliquamente a partir do solo horizontal, numa direção que forma um ângulo θ com o solo. A altura máxima atingida pelo objeto é igual à distância horizontal percorrida por ele, como mostra a figura abaixo. Qual o valor da tangente do ângulo θ para nós? Bom, existe uma equaçãozinha que eu costumo chamar de peão Salete, e que essa equação relaciona para nós que a altura, né, a distância, perdão, o alcance horizontal do lançamento oblíquo é igual a 4 vezes a altura h dividido por tangente de θ. Se você souber lembrar dessa relação, alguma vez ter visto ela, você consegue trabalhar rapidamente para resolver o exercício, né? Eu vou trabalhar aqui para vocês, chegando nessa equação de alguma forma e usando as equações que nós conhecemos do MOVE e do MU, certo? Então, olha só. Primeira relação, eu já vou, ao invés de chamar de Dzinho, eu vou deixar a altura aqui máxima como Hzão. O Dzinho eu vou chamar de Dzão, certo? Se eu falar que esse cara demora um certo tempo Tzão para poder fazer todo o voo dele, nós vamos poder falar que o tempo de subida é Tzinho e o tempo de descida também é Tzinho, né? Por existir simetria, e, portanto, esse Tzão seria 2 vezes o tempo Tzinho. Bom, nós sabemos também que a velocidade inicial ela pode ser decomposta em uma componente vertical e também em uma componente horizontal para nós aqui, certo? Essas componentes, obviamente, são sempre em função dessa velocidade inicial para nós, né? Chamar de V0. Então, aqui nós temos a componente vertical, que é o V0, seno desse ângulo θ. E aqui nós temos a componente horizontal, que é o V0, cosseno θ. Feitas as devidas anotações, então agora a gente vai trabalhar. E primeiramente eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, na vertical. Lembrando que na vertical o movimento para nós é um movimento uniformemente variado, já que nós temos uma aceleração que é constante, nesse caso a própria aceleração da gravidade. A primeira equação que nós podemos trabalhar aqui, ó, é a famosa equação do sorvetão. ΔS é o V0t mais A sobre 2 vezes t quadrado, certo? Nesse caso, na vertical, o ΔS que o corpo vai subir é essa altura Hzão, que nós sabemos que vale Dzinho, mas eu vou deixar o Hzão por enquanto. O V0 seria a velocidade inicial na vertical, que é o V0 seno de θ, vezes esse tempo de subida, mais a aceleração sobre 2, nesse caso a aceleração é a gravidade e atrapalha na subida, por isso que fica negativo, né? Sobre 2 vezes t quadrado. Aqui nós temos uma primeira equação que nós podemos guardar, certo? Segunda equação que eu posso montar na vertical é a equação que vem lá do VVOAT para nós, ó. V igual V0 mais a t. O V final, na hora que ele sobe, né, chega lá na altura máxima, nós sabemos que a velocidade final vale 0. A inicial é o chamado V0 seno θ, né, a decomposição da velocidade inicial. A aceleração é a gravidade negativa, porque é contrária à subida, né? Então fica menos G vezes T. Então aqui nós já temos uma relação, ó. Nós sabemos que o V0, o GT que está negativo passa para o outro lado positivo, né? Então nós vamos ficar GT igual a V0 seno de θ. E com essa expressão que nós chegamos aqui, eu posso jogar ela dentro da primeira. De forma que nós vamos chegar que a Hzão é igual. O V0 seno θ eu posso trocar por GT. V0 seno θ é GT, então vai ficar G vezes T menos G sobre 2 vezes T quadrado. G vezes T é o GT quadrado. Eu tenho 1 GT quadrado menos meio GT quadrado. 1 menos meio, obviamente que sobra para nós meio de GT ao quadrado. E aí eu vou guardar esta relação aqui primeiro para nós, certo? Agora, olha que bacana. A gente pode, analisando a equação do VVOAT, chegar numa segunda relação aqui, ó, que seno de θ é G vezes T sobre V0, certo? Guarda essa equaçãozinha. E agora eu vou trabalhar uma segunda equação que eu preciso relacionar com aquele Dzão horizontal, né? E, portanto,
nós vamos trabalhar na horizontal. Lembrar que horizontal, o nosso movimento é movimento uniforme. E aí a equação que nós podemos trabalhar, que é a velocidade horizontal, é o ΔS sobre ΔT. Dessa forma, a gente tem que a velocidade horizontal é o V0 cosseno de θ, né, a componente horizontal. O ΔS é o dzão. E o tempo para ele andar aqui, olha lá, ele é o Tzão ou o equivalente a 2 vezes o tempo Tzinho que a gente trabalhou aqui na subida. Lembra que na vertical nós trabalhamos apenas a subida, porque nós sabíamos que a velocidade vertical lá no final vale zero. Então agora a gente pode isolar o cosseno θ aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, cosseno de θ é esse Dzão, que nós sabemos que vale Dzinho, né? Sobre 2Tzinho vezes V0. Bom, ele não quer saber o valor da tangente? Então, olha que bacana. Vou fazer em vermelho agora tudo, porque agora nós vamos para finalizar finalmente, né? Tangente de θ, nós sabemos que é o seno de θ sobre o cosseno de θ, certo? Vamos lá. O seno de θ, nós calculamos ali em cima. Ele vale G vezes T sobre V0. E o cosseno de θ, nós acabamos de calcular aqui embaixo, ele vale Dzão sobre 2 vezes T vezes V0. Propriedade matemática, nós vamos manter a fração de cima, ó, GT vezes V0, e vou passar de baixo invertida, multiplicando, vai ficar 2T vezes V0 sobre Dzão. Aqui, nós percebemos que V0 embaixo, V0 em cima, pode cortar, e a gente chega que essa tangente de θ equivale a 2 vezes o G vezes T ao quadrado sobre Dzão. Bom, esse GT ao quadrado é que nós vamos tirar daqui. Olha por quê. Se a gente olhar nessa expressão que nós chegamos aqui, o 2 passa multiplicando, a gente pode falar que 2Hzão equivale a GT quadrado. Então, finalmente, a gente descobre que o tangente θ vai ser 2 vezes esse GT quadrado, que nós podemos trocar por 2Hzão. Tudo isso dividido por Dzão. E, finalmente, a gente chega naquela expressão que eu falei no início, né? Que o Hzão é Dzão, o Dzão, né? É 4 vezes o Hzão sobre tangente θ. Nesse caso, eu vou deixar 2 vezes 2 é 4 vezes Hzão sobre Dzão. Mas ele garante no exercício que o Hzão é Dzinho e que o Dzão também é Dzinho. E, portanto, a gente descobre aí que nesse exercício a tangente de θ para nós vale 4. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.